50% das pessoas desistem dos objetivos antes mesmo do carnaval. E não se assustem, porque 27% não espera nem a virada do ano e já desistem. Segundo um estudo que foi feito pela Brain Research Institute. Mas será por que isso acontece? Eu ouso dizer que é para não correrem o risco de fracassarem mais uma vez. Então, se você não começar, não existe fracasso, certo? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar para você o que você precisa fazer antes de realmente desistir de um objetivo e sempre caminhar ali na direção correta. Eu sou Gil, mentor de carreiras, e aqui você aprende como desenvolver habilidades para ser promovido e reconhecido no mundo corporativo. Bom, você pode até não acreditar quando eu digo assim a primeira vez, que eu não vou começar e em razão disso eu vou fracassar, porque eu vou fracassar. Entende? Então, assim, é como se eu já desistisse mesmo antes de começar. Eu coloco um objetivo, mas por conta de meu inconsciente ali acreditar que eu não vou conseguir completar aquele objetivo, eu já me baseio que eu vou desistir. É basicamente isso que acontece. Isso acontece com muita gente e com a maioria das pessoas, porque isso não é algo que você tem uma certa consciência até que você de fato tome a consciência de que você está desistindo com medo de não conseguir, com medo do fracasso. E por que eu estou falando isso? Porque isso é baseado nas suas crenças, é baseado nos seus valores. E essas crenças e valores, elas são formadas ali quando a gente é um bebê, né? Quando você é um bebezinho, e elas são consolidadas ali na adolescência, né? Na infância e na adolescência. Então, aquilo ali é como se fosse um inconsciente seu, não é como se fosse, é um inconsciente seu, tomando as decisões por você. Né? Então, quando você não tem consciência das coisas que estão acontecendo ali, daquelas crenças que você tem, daquelas limitações que você tem, você começa a tomar decisões antecipando fracasso. Por exemplo, sei lá, quando você era criança, você fez um exercício lá na escola que falaram que ficou ruim e aí agora você não quer concluir mais nada, entende? Então isso pode acontecer, tá? Até o Jung já dizia que quando você não tem consciência das suas decisões, o inconsciente vai tomar essas decisões por você e você vai chamar isso de destino, né? O fato é que para você desistir de alguma coisa, existem inúmeros motivos. Não é uma coisa só que leva uma pessoa a desistir, né? E aqui, não me entenda mal, eu não estou falando para você insistir em algo que não deva. Por exemplo, o problema não é abandonar uma ideia, porque muitas vezes uma ideia ela vai ser ruim e você realmente vai precisar abandonar essa ideia mesmo. Então, não é bem isso, mas é você abandonar uma ideia, ou até mesmo, né, e eu abandono que seja a desistência, antes de fazer algumas coisas. Então, existem algumas coisas que você pode fazer, são pequenas coisas que você pode parar, reflexões que você pode ter, para que você não... Se você for desistir, você desistir com consciência. Tá? Eu ia falar para você não desistir, mas não é necessariamente isso, porque você pode desistir, você pode realmente escolher um outro caminho, mas você vai estar sendo consciente. E aí isso não vai te transformar naquele repetidor de objetivos, né? Que você começa a traçar suas metas ali, a gente está chegando no final do ano, começa a traçar suas metas e ali você começa a repetir as metas que você colocou no começo do ano passado e vira uma bagunça, porque você começa a repetir as metas que você não conseguiu concluir, porque ou você abandonou ou você acabou desistindo, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar, você precisa entender que não existe somente dois caminhos. Muitas das vezes você encara uma desistência como ou eu vou desistir dessa ideia ou eu não vou desistir dessa ideia, eu vou insistir nela. Mas não existe só esses dois caminhos. Você não pode ficar preso, você não deve ficar preso nessa dualidade, tá? E aí você começa a se questionar, né? Qual que é o limite da insistência, então? Será que eu não estou sendo cabeça dura demais? Ou será que realmente eu estou insistindo em algo que não vai dar certo? Ou chegou a hora realmente de desistir ou abandonar essa ideia? Entende? Então, e aí
entra aquela sensação de fracasso, né? Porque a desistência, ela traz isso consigo, uma sensação de fracasso, uma sensação de que você não foi capaz de conseguir concluir aquele objetivo, tá? E aí é bom pensar assim, por quê? E eu falo, não pensar em relação ao fracasso em si, mas pensar em analisar a ideia e saber se você realmente está insistindo em algo que deveria insistir. Por quê? Você está investindo tempo e você está investindo dinheiro. E investir tempo e dinheiro na ideia errada não faz sentido. Então, se você, assim como eu, tem dificuldade de colocar metas em práticas, e eu te entendo, né? Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso e quais foram as estratégias que eu usei para que eu pudesse colocar as minhas metas em prática. É um passo a passo que, através dele, você vai conectar as suas ações e os seus objetivos diários. Né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir esse vídeo depois desse aqui. Beleza? Então, vamos ao que interessa. Como que eu faço, então, para não desistir ou desistir conscientemente, né? Então, olha para a sua situação atual hoje. Você vai parar e vai olhar para como as coisas estão acontecendo na sua situação atual hoje. O que você pode fazer para melhorar isso? O que você pode fazer para entregar mais? Ou fazer de um modo diferente, né? Muitas pessoas chegam lá e colocam no começo do ano, né, eu coloco uma meta ali, eu quero ser promovido esse ano. Ou eu quero fazer um curso de especialização tal. Mas essas pessoas elas não conseguem arrumar tempo para desenvolver as habilidades para alcançar uma promoção, ou não conseguem arrumar tempo para se dedicar suficientemente ao curso que ela está fazendo. Às vezes, né, comprou ali um curso EAD, tem aulas gravadas e tudo mais, não consegue assistir as gravações, né, e aí acaba travando e ela começa a falar, não consigo fazer esse curso, eu só consigo se for presencial, já ouvi isso demais, eu só consigo se for presencial porque ali eu me comprometo. Né? Então, veja, aqui o problema não é ela conseguir só se for presencial, o problema é ela não conseguir se organizar para dedicar aquele tempo que seria presencial para o digital. Porque, em suma, o conteúdo é o mesmo. Né? E é a mesma coisa para quem quer ser promovido. Às vezes a pessoa está ali buscando a promoção, só que aí ela, na cabeça dela vira uma coisa tipo, eu não sou puxa-saco. Para eu ser promovido eu preciso ser puxa-saco. Isso é uma das maiores crenças limitantes que existem dentro de um universo corporativo. Tá? Então você pode olhar o que pode ser melhorado. Como que eu posso organizar melhor? Eu preciso de uma agenda, eu preciso organizar melhor meu tempo, eu preciso listar as atividades que precisam ser feitas para eu buscar uma promoção, as atividades que eu preciso para poder fazer um curso, eu tenho que assistir aula, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer trabalho, etc. E aí você começa a mudar a sua mentalidade. Aquela mentalidade fixa de estagnação, ela vira uma mentalidade de crescimento e conquista. Você precisa olhar para essa mentalidade de crescimento e conquista. Uma pessoa que olha para uma promoção e fala só é promovido quem é puxa-saco, essa pessoa ela não está com uma mentalidade de conquista e de crescimento. Porque não é isso que dita uma promoção. Tá? Então, todas essas reflexões elas são importantes e precisam ser feitas antes de você realmente dizer... Né? Desisto de ser promovido. Esse ano a empresa está passando por um momento delicado. Ou desisto de ser promovido. O meu chefe precisa que eu entregue mais resultados para que ele possa justificar essa promoção. Ou desisto desse curso. É muito difícil, eu não vou dar conta. Gente, eu já vi gente ser promovida em tempos difíceis de empresa. E quando você fala que seu chefe precisa de mais resultado, isso com certeza é uma coisa que pode ser melhorada, porque faltou um alinhamento inicial ali de falar... Olha, você pode entregar esse resultado aqui e isso aqui vai pavimentar o seu caminho para a promoção. E pessoas em cursos difíceis e que foram até o final. Né? Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa bem próxima dizendo assim, eu não vou dar conta desse curso, é muito difícil. Isso aqui não tem jeito, eu não consigo. E a gente encontra dificuldade em tudo. Realmente, não tem. Se você olhar para a dificuldade... você realmente não vai conseguir sair dela. E aí você vai querer desistir. E olha que engraçado, essa mesma pessoa que me ligou, eu falei para ela uma coisa bem simples. Eu falei assim, ó,
na sua vida você entregou muito mais do que esse curso está te pedindo. E todas as dificuldades que você entregou, que você viu como uma oportunidade de crescimento. E você viu como superar essa dificuldade e não desistir sem pelo menos tentar. E o que aconteceu? Ela concluiu o curso, né? Então, olha para você ver o tanto que é importante você ter essa resiliência, pelo menos, para poder superar uma dificuldade, certo? Então, olha pessoal, quando você enxerga as coisas de uma forma diferente e você consegue melhorar durante aquele desafio, é quando você cresce. Imagina você, um exemplo, você vai para uma academia, né? E aí você só fica lá na academia passeando, conversando, e aí você começa a reclamar que não está dando resultado, né? Você não tem uma programação, você não tem um treino, você não tem nada. E aí você começa a querer desistir. Você começa a querer falar, não quero, isso aqui não é para mim. Agora, você tem um treino, imagina, né? Você tem uma programação, mas quando você chega lá na academia, essa academia é ruim demais, esse equipamento aqui não gosto dele, né? Eu não gosto de fazer esse exercício. Mas a realidade é você que está fazendo um treino ruim. Não é por causa da programação nem por causa da academia. É porque agora você está enxergando dessa maneira. Percebe que como você pode enxergar as coisas de uma forma completamente diferente? Você pode enxergar e chegar na academia e falar, hoje eu vou fazer o melhor treino da minha vida, né? E aí você vai lá e faz o treino da sua vida. E, pessoal, muitas pessoas elas desistem dos objetivos porque elas não veem conexão também no longo prazo. Elas ficam fazendo coisas ali desconexas, né? E quando o tempo vai passando, elas percebem que elas não atingiram nada do que elas gostariam de ter atingido. Isso é falta de um pensamento estratégico. E você precisa ter esse pensamento estratégico, essa habilidade, para que você possa se tornar um profissional desejado e que seja cogitado a ser promovido e a permanecer na alta performance. Nesse canal tem um vídeo que eu falo mais sobre quais são as habilidades de um profissional de alta performance e como você pode desenvolver essas habilidades e aplicar no seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. E aí, chegamos aqui numa reflexão, né? Vamos pensar o seguinte: por que a crise da meia-idade ela não acontece nos 20 anos? E aí, quando é essa crise da meia-idade? É quando a pessoa começa a pensar, e agora? Dá tempo de fazer o que eu não fiz? Né? Porque nos 20 anos, a pessoa ela está preocupada com duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo. Pensa aí nos seus 20 anos. Eu, nos meus 20 anos, eu estava na faculdade. A minha preocupação era me formar. Era essa a minha preocupação. Eu não tinha outra preocupação a não ser me formar e parar de depender dos meus pais. Essa era a única preocupação que eu tinha. Aí você cresce, quando você chega lá nos 40 anos, você tem família, você tem trabalho, você tem saúde, você tem inúmeras coisas, você tem conta para pagar, você tem financeiro para organizar, você tem que pensar na sua aposentadoria, você tem que pensar no seu... Entende? Você começa a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E agora você tem tanta coisa empilhada ali que você não encontra coragem e força para fazer tudo. E você não sabe nem por onde começar. Nossa, eu tenho que ver o financeiro, eu tenho que ver não sei o que, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver isso. E aí você começa a se perder. Você percebe? Então, e aí, quando você começa a se perder, você começa a procrastinar. Porque você já assume que as coisas não vão dar certo. E aí o que acontece? Você começa a repetir as metas do ano seguinte. Perdão, você começa a repetir as metas do ano anterior no ano seguinte. Porque você não completou aquelas metas. E aí o novo ano, né? Ele traz essa perspectiva de coisa nova. Ele traz essa perspectiva de mudança. Essa coisa de que eu preciso fazer mais. Está começando uma vida nova, né? Então ele traz essa perspectiva. E quando ele traz essa perspectiva, te traz essa empolgação de concluir o que você mal começou, né? Então, pessoal, pense assim, ó, quando a procrastinação ela vira rotina, você começa a destruir os seus próprios resultados e os objetivos que você planejou atingir. Porque você começou a simplesmente postergando
as suas metas, tá? E aí, por último, o maior destruidor de metas é justamente você parar no meio do caminho. Então, olha, nós estamos caminhando para o final do ano e normalmente a gente começa a ficar meio desesperado com essas questões de meta. Então, se você estiver vendo esse vídeo agora, né, e você está preocupado, e não precisa ser, você pode estar vendo esse vídeo em qualquer momento, pode ser no começo do ano, pode ser no final, mas se você está preocupado que não atingiu suas metas ainda, se proponha nos próximos meses a fazer as suas metas. Se proponha a... Não seja tão ganancioso. Escolha uma ou duas que você deixou para trás, que você abandonou. Escolha uma delas e faz. E coloca ela nas suas ações diárias. Pensa nessa meta todos os dias. Para que você consiga ir moldando o seu cérebro, ele saia da inércia e você entre no movimento contínuo. Depois desse tempo, ainda assim, você não conseguiu atingir essa meta, aí talvez seja a hora de revisar e dizer que você pode, né, ou deveria não desistir, mas talvez mudar o curso. Né? Então, por exemplo, eu quero mudar um hábito. Comece hoje. Faça isso por mais 6 meses agora. E tente ver o que acontece. Mas se eu colocar uma meta de que eu quero ser promovido em 6 meses e eu não conseguir. Ser promovido não é algo que você tem um controle direto. Mas as ações que envolvem esse objetivo, sim. Você começa a construir essas ações. E se ao final desse processo, né, e durante um alinhamento, por exemplo, com o seu líder, você não deixar claras as condições para uma promoção, você começa a olhar outras oportunidades. Só que você já construiu o seu caminho para a promoção, você já construiu suas habilidades. E aí, você pode fazer inúmeras coisas, você pode fazer tudo e mesmo assim dá errado. Mas se você desistir antes de tentar, a chance de dar certo, ela nem vai existir. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor de carreira e desenvolvimento profissional. Nesse vídeo, você viu o que você deve fazer antes de desistir de um objetivo e parar de repetir todo ano os mesmos objetivos, porque você não concluiu nada. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. O link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mercado corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.